Bom, como vender projetos ou serviços de engenharia civil? Esse assunto ele levaria o tempo de uma palestra para a gente abordar detalhe por detalhe. Então, eu vou tentar ser o mais objetivo possível nesse vídeo. E outra coisa, antes de começarmos, é importante você saber que não existe nenhuma fórmula, nenhuma mágica que vai, num estalar de dedos, convencer um cliente a ele contratar o seu serviço ou seus projetos de engenharia civil. Mas a primeira coisa que você deve fazer ou deve saber é identificar o seu produto, conhecer o seu produto, saber para quem ele serve. Esse é o primeiro passo. Você saber o que você faz, conhecer o seu produto, a qualidade dele, quais são os resultados que ele vai levar para o seu cliente e só então você vai para o próximo passo. E qual que é esse próximo passo? Depois que você conhece o seu produto, sabe da qualidade, da excelência que ele tem, o segundo passo é você conhecer os seus tipos de clientes, saber para quem que você vai estar vendendo, porque só assim você consegue fazer uma venda mais efetiva, porque você vai conhecer o cliente, você vai saber o perfil do cliente e aí você consegue identificar quais os argumentos você vai utilizar em cada um desses tipos de clientes. Por exemplo, vou pegar aqui dois tipos de clientes, um cliente comum, que pode ser um vizinho, um conhecido, um amigo ou qualquer outra pessoa que conheceu através de uma indicação os seus serviços. E um outro tipo de cliente, da área empresarial, dono de uma construtora, dono de uma indústria, por exemplo, que novamente, ele pode ter conhecido seu produto através dos seus serviços, ou te conhecido mesmo, através de um cartão de visitas, de uma indicação, ou ter passado próximo a seu escritório, enfim, conhecido alguém que tem referência de você, pegou seu contato e pode estar te contratando. Esses dois tipos de clientes, eles têm uma necessidade diferente uma da outra. Um cliente em potencial, no caso de um dono de uma construtora, por exemplo, ele tem uma demanda, ou tende a ter uma demanda de serviços muito maior do que um cliente comum. Por exemplo, o seu vizinho resolve construir uma casa, ele não vai sair construindo várias casas, Então ele quer simplesmente resolver aquele problema dele inicial, que é construir a casa dele, ou contratar os projetos para executar na obra que ele pretende construir e pronto. Vai ser aquele projeto, aquele serviço que você vai executar e provavelmente ele não vai te passar nenhum outro tipo de trabalho. Já o cliente dono de uma construtora, ele tem uma demanda muito maior. Logicamente, o tipo de negociação com esses dois tipos de clientes são diferentes. O que não significa que um tipo de cliente é mais fácil ou difícil de convencer a contratar os seus serviços. Ambos têm as suas dificuldades, as suas restrições e até mesmo a dificuldade em comunicar, seja entender o que você está dizendo para ele, entender a complexidade do seu trabalho, enfim, a forma como que você trabalha, a forma como que você executa os seus serviços ou seus projetos. E é difícil, não é uma coisa simples, porque um cliente leigo, que é um cliente comum, ele não tem a mesma visão de um cliente dono de uma construtora, por exemplo. E ambos têm dificuldades, Logo, eu preciso conhecer esses dois tipos de públicos para utilizar argumentos que são capazes, de convencê-los, de persuadi-los de que o nosso serviço é realmente de uma qualidade acima da média e que ele vai ficar totalmente satisfeito ao nos contratar. Vou pegar um exemplo, uma história, um caso real de um cliente comum, um cliente leigo, quando ele estava contratando os serviços de engenharia civil. Na verdade, esse cliente até próximo da família e tudo mais, e ele, sabendo que eu e a minha esposa somos engenheiros civis, ele nos procurou com a intenção de ajudá-lo a fazer um projeto, uma planta baixa da edificação deles. O que acontece? Dele e da esposa. O que acontece? O casal visitou uma casa já pronta, Ainda não estava mobiliada, estava em fase de visitas, em algumas casas que estavam pretendendo comprar antes de executar de fato. E em uma dessas casas que eles entraram, eles gostaram muito do layout, da arquitetura e decidiram construir. Só que eles queriam construir algo muito parecido de uma casa que eles tinham entrado e que tinham gostado muito. O problema é que eles tinham um lote com medidas diferentes dessa casa que eles entraram. Então, logicamente, como você já deve saber, não daria para simplesmente pegar uma planta baixa de uma casa existente, tentar colocar no outro lote com medidas totalmente diferentes.
ia ser necessário fazer várias adequações. E foi o que ele pediu para a gente. Eles chegaram, nos procuraram para fazer uma adaptação na planta baixa da casa que eles tinham entrado, porque eles queriam algo muito próximo para a casa que eles queriam construir. E queriam que nós fizéssemos uma alteração no projeto arquitetônico. E aí, em conversa, a primeira coisa que eu argumentei foi: bom, olha, nós não somos arquitetos, somos engenheiros civis. Então, logicamente, você vai precisar aqui de um projeto arquitetônico elaborado por um arquiteto ou arquiteta. E foi o que eu sugeri para eles, e eles entenderam, porque o argumento que eu utilizei aquela casa é o sonho de vocês, não é? Ou vocês pretendem vendê-la? Mesmo se fosse para vender, vocês querem uma casa que não respeite qualquer aspecto arquitetônico, que seja de iluminação, de ventilação? Como que vocês querem a casa de vocês? Vocês querem ela ventilada, iluminada? Eles disseram que sim, então logicamente eu apontei quem era o profissional mais capacitado para elaborar aquele tipo de projeto. E hoje na minha equipe eu tenho alguns arquitetos que elaboram projetos arquitetônicos com a qualidade de arquitetos, não de um profissional que não é daquela área. E foi o argumento principal que eu usei naquele momento. Eles entenderam, logicamente, a casa que eles queriam era o sonho da vida deles. Então eu bati nessa tecla, sempre reforcei, é a casa de vocês vão passar aqui boa parte do tempo de vocês, então por que não ter uma casa bem elaborada, bem projetada? E através desse argumento, eles mudaram de ideia, porque inicialmente eles queriam a planta baixa para entregar para um pedreiro, que era de confiança deles, para executar a casa em cima de uma planta baixa, sem qualquer tipo de projeto arquitetônico, muito menos um projeto estrutural. E aí, nessa conversa, nessa negociação, primeiro eles queriam dicas, e aí eu reforcei a ideia de que seria o projeto da vida deles, e aí eles se convenceram de que realmente valia a pena contratar um profissional de arquitetura. E aí eu indiquei um profissional da minha equipe, fizemos o projeto arquitetônico, e então, sem qualquer pressa, de forma tranquila, eu entrei em outro ponto, que era o projeto estrutural. E até então eles não iriam fazer o projeto estrutural, porque o pedreiro, com vasta experiência, tinha um encarregado, um ajudante, então não precisaria de um engenheiro civil para estar fazendo projetos, porque tinha alguém com muita experiência para fazer, para executar aquela obra. Logo, para que projeto estrutural? E aí eu perguntei para eles por que não fazer um projeto estrutural. E eles disseram que queria economizar no projeto. Aí foi a deixa que eu precisava, porque se um cliente está precisando, está querendo economizar, a melhor forma que ele tem de economizar é contratando um projeto, um projeto feito por um profissional capacitado, com conhecimento suficiente para realmente garantir uma economia para ele. E foi o que eu mostrei através de como eu elaboro os meus projetos, buscando otimização, reduzindo cortes de armadura, elaborando um projeto de forma que seja fácil a sua interpretação e que, para quem estiver lendo, a pessoa, o armador, por exemplo, consiga executar aquele projeto de forma muito mais rápida. Então a economia que eu gero no meu projeto não é simplesmente no projeto estrutural, mas também dando mais produtividade para quem está executando a obra. Então, usando esses argumentos, em nenhum momento falando do preço do meu projeto, eu simplesmente mostrei o valor que eu iria levar para ele, a economia que eu sou capaz de levar nos meus projetos, e eu mostrei isso para o cliente antes de falar qualquer preço. E aí, mostrando para ele que a economia estaria justamente nessa contratação e não em não fazer um projeto estrutural, por exemplo, foi quando o cliente ele entendeu que realmente, se ele dispensasse um pouco de recurso financeiro na contratação de um projeto, ele poderia ter muito mais economia do que ele fazendo uma obra sem qualquer projeto. Porque o argumento que eu utilizei para ele, olha, um pedreiro ou qualquer utilizador de software por aí no mercado, ou engenheiro que simplesmente pega as informações, joga no software e faz o projeto estrutural, tanto o meu quanto o deles, em relação à segurança, é bem provável que todos eles, mesmo sem experiência na área de projetos estruturais, enfim, a estabilidade da estrutura, por ser de pequeno porte, uma casa de 2 pavimentos,
provavelmente ele não ia ter uma edificação via colapso, a estrutura via realmente ser jogada no chão, não ia acontecer. A casa dele ia ficar de pé, independente se foi executado de forma boa ou ruim, ia estar lá, Nossa Senhora do Concreto ia segurar. Só que hoje um profissional não é diferenciado simplesmente por manter uma estrutura em pé, estável, né? Mas simplesmente o maior fator que diferencia um profissional de outro é justamente a economia. E hoje no projeto estrutural nós devemos elaborar não simplesmente pensando na segurança. A segurança sim é um fator predominante, mas temos outros fatores como a economia e o desempenho. O melhor desempenho para aquela estrutura. E, logicamente, você só vai ter esse melhor desempenho, um custo-benefício maior, se você tiver um projeto estrutural. E foi justamente os argumentos que eu utilizei para convencê-lo de que a melhor alternativa que ele tinha, já que ele queria garantir uma economia, era justamente contratar um profissional para elaborar esse tipo de projeto para ele. E aí, ele se convenceu, realmente fazia muito sentido, porque por mais que o pedreiro executar, qual que era a quantidade de ferros que ele utilizar numa viga de 5 metros, por exemplo, ou numa viga que teria em balanço, qual seria essa quantidade de armaduras? Ele simplesmente, por não ter projeto, ia colocar aquilo de acordo com a experiência dele. Logicamente, o projeto ou a obra tende a ser muito mais custosa do que se eu tivesse um projeto estrutural bem elaborado. E aí, ele foi convencido tanto no projeto arquitetônico quanto no projeto estrutural. E depois, com o projeto estrutural já contratado, tinha um outro detalhe, que era a sondagem. Como convencer um cliente a realizar um relatório de sondagem? O único argumento que ele tinha, novamente, era o financeiro. Ele não queria gastar mais dinheiro contratando um outro serviço. Então, mais uma vez, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar o valor, a importância daquele tipo de serviço. Em nenhum momento eu falei com ele, olha, você tem que fazer a sondagem. Primeiro você mostra o valor. Depois que você mostra o valor, naturalmente é mais fácil você convencê-lo de qualquer coisa, como um relacionamento. Você não imagina você ali com a menininha, então com o menininho ali naquela fase de relacionamento, de flerte. Você não chega direto no vamos ver na hora H. Você cria um relacionamento, você mostra o seu valor, você se apresenta, mostra suas características, aquilo que você é bom, a outra pessoa faz a mesma coisa e aí sim você tem um relacionamento. Então a venda de qualquer tipo de serviço ou produto é esse relacionamento. Você mostrar o valor que você tem ou que o seu serviço ou produto tem e só então você chama ele para ação, que é para contratar o seu serviço ou não. E com a sondagem é basicamente isso. Eu mostrei o valor, mostrei a importância da sondagem e falei com ele, olha, é impossível você dimensionar um projeto de fundações sem um relatório de sondagem. O argumento que ele pode utilizar é, não, o pedreiro fala que não precisa. O vizinho construiu aqui do lado e não precisa. Mais uma vez, tudo bem. Qual que é o argumento? Como que ele faz para identificar ou para saber que não precisa de uma sondagem? Simplesmente pela carga da edificação, por ser de pequeno porte? Mas se eu não conheço ali o solo, se a carga for pequena, o solo for muito ruim, dependendo das dimensões da minha fundação, eu vou ter problema. E aí eu argumentei mais uma vez que a edificação é o sonho dele. Ele não quer que a sua edificação apresente trincas, apresente fissuras. E com um projeto bem dimensionado, da forma correta, com todas as informações que são necessárias, a chance de que ocorra esse tipo de problema é reduzida drasticamente. Então, mais uma vez, primeiro mostrei o valor, mostrei a importância, mostrei para ele o que ele não queria que ocorresse na edificação dele, como trincas, fissuras, recalques diferenciais, por exemplo. E aí, mais uma vez, ele viu que tinha razão, porque como que o pedreiro ia saber exatamente a dimensão das sapatas, que foi o tipo de fundação escolhida para edificação, se teria as dimensões coerentes, as armaduras, o diâmetro das armaduras, espaçamentos, enfim. Como que ele iria saber tudo isso sem um relatório de sondagem, sem um cálculo estrutural? E aí ele viu que se ele quisesse realmente a economia, não seria na sondagem.
O custo da sondagem aqui na região é pouco mais de R$1.000. Então pensa no custo da edificação da obra comparado com o custo da sondagem. Não existe economia. Então você mostrando o valor e simplesmente deixando claro que a sondagem não é contratada com você, mas sim por uma empresa terceirizada, que o próprio cliente pode entrar em negociação, é tudo mais fácil. O grande problema que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de convencer um cliente a fazer a sondagem é na falta de autoridade, na falta de persuasão, de argumentos, de olhar no olho, mostrar convicção naquilo que está falando. O cliente sente isso. Quando você mostra alguma fragilidade, quando você não olha no olho dele, quando você não mostra ali realmente uma convicção do que aquilo que você está falando é realmente o que deve ser aplicado. Quando você transparece para ele integridade, honestidade, enfim, você mostre para ele que aquilo é realmente importante, com a convicção do que você está falando, é natural que ele seja convencido, seja persuadido, porque você está sendo íntegro, você não está mentindo para ele ao falar da importância da sondagem, você não está mentindo para ele que é impossível fazer um projeto de fundações sem sondagem. Se ele argumentar, não, ou então pedir para fazer um orçamento com outra pessoa, enfim, ele chega para você, olha, vai te pedir um tempo, eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou fazer outro orçamento, e aí eu volto a entrar em contato com você. Isso é natural. Só que antes ele fazer esse pedido para eu esperar um pouco, eu já meio que me antecipo. Por exemplo, olha, se você procurar qualquer outro profissional, ele pode chegar para você e falar que não precisa da sondagem. Eu posso falar para você que eu não preciso da sondagem. E simplesmente eu não colocaria o meu na reta, assim como nenhum outro profissional vai colocar o dele na reta. Ele simplesmente, qualquer outro profissional que vai fazer um projeto sem sondagem, vai considerar a pior tensão admissível possível, a pior taxa do solo possível. E assim ele vai dimensionar uma fundação superdimensionada. E a economia que ele tanto queria, que o cliente tanto queria, não vai ser alcançada. E quando eu antecipo as possíveis objeções do meu cliente, eu consigo ter mais argumentos, mais persuasão, porque eu estou dizendo para ele exatamente o que vai acontecer. Qualquer profissional que faz um projeto estrutural sem sondagem, ele vai considerar a pior taxa de solo possível. Porque como que ele vai considerar uma taxa de solo boa, ou até mesmo razoavelmente boa, se ele não conhece as propriedades do solo? Ninguém vai colocar o dele na reta por um outro cliente, por qualquer cliente. Então, quando você antecipa as objeções do cliente, é muito mais fácil ele se sentir persuadido e contratar os seus serviços. Agora, como que eu conheço as objeções do cliente? O primeiro passo, um dos primeiros passos que eu disse aqui para você nesse vídeo, conhecer o seu produto, a qualidade, conhecer a forma como você trabalha, que realmente é uma forma diferenciada. Claro que estou considerando que você trabalha de uma forma diferenciada, e conhecendo os tipos de clientes. Porque quando você conhece os tipos de clientes, você já vai preparado, sabendo exatamente que você tem que argumentar ou não com cada um. Com um cliente, por exemplo, dono de uma construtora, que é aquele cara que já está na área, já conhece vários profissionais, tem uma cartilha de parceiros, né, para fazer orçamentos, enfim. Conhece todos os profissionais que estão na região, consegue fazer vários orçamentos, não só com você. Enfim, a forma de comunicação é diferenciada. Só que, mais uma vez, você deve conhecer muito bem o seu produto. E você não deve nunca prometer aquilo que você não pode cumprir. E o cliente, ele sente quando você não está sendo íntegro com ele, quando você não está sendo honesto. Agora, quando você conhece o seu produto, sabe da qualidade dele, você garante ou se garante em relação à forma como que você trabalha, quando você mostra isso para ele de forma clara, de forma íntegra, é tudo muito mais fácil. Porque, naturalmente, se ele já vem trabalhando com vários outros profissionais durante a experiência dele, desde quando ele abriu a empresa dele, quando ele vê verdade em você, ele pode querer te dar uma chance. Não, beleza, eu já tenho aqui vários profissionais e eu vou tentar fazer um projeto com você. E assim que você dá o seu primeiro passo
para mudar um pouco o tipo de cliente. Por que eu falo mudar um pouco o tipo de cliente? Quando a gente sai da graduação, quando a gente está formando, recém-formado, é natural a gente simplesmente fazer projetos para leigos, que é o cliente comum. Para clientes dono de construtoras, dono de indústrias, de algumas empresas ou um empreendedor mesmo, né, que queira ganhar dinheiro na área da construção civil, esse pessoal ele é mais difícil de ser alcançado, porque ele já está ali no meio, eles já conhecem outros profissionais, eles já têm as suas referências, já têm os profissionais com credibilidade ou profissionais que eles confiam. Então é difícil para esses clientes contratarem alguém que eles não conhecem. Então a forma que você tem de alcançar esse tipo de público, primeiro, é fazendo o seu trabalho, o seu feijão com arroz bem feito, de forma que, naturalmente, quando você vem fazendo esse feijão com arroz muito bem feito com o seu cliente comum, o seu nome vai sendo difundido, vai sendo propagado e esse cliente vai passar a escutar de você. E aí, provavelmente, isso naturalmente também acontece, ele vai receber em algum momento alguém indicando o seu serviço para ele. E aí ele pode solicitar para você um orçamento, que é onde entra uma outra sacada. Nunca, em nenhum orçamento que você vier a fazer, simplesmente dá o preço. Chega lá, não, cobro R$10 por metro quadrado, cobro R$20 por metro quadrado. Não faça isso porque não é por metro quadrado que se avalia um projeto, é pelo grau de complexidade. Claro, a área de projeção da edificação, isso é um fator de grande influência, assim como o nível do terreno, se é plano, se é acidentado, se a edificação é de alto, médio, baixo padrão, enfim. Tudo isso são fatores que variam, né, em relação ao preço de projeto para projeto. E por isso, dar um preço por metro quadrado não é a melhor forma. Então, logicamente, você deve fazer uma consulta de mercado. Você deve pesquisar qual que é a média de preço que é cobrado por aquele tipo de serviço na sua região. Isso é básico. Porém, nunca chega simplesmente, pega ali aquela média de preço que é cobrado e olha, eu cobro R$10 por metro quadrado, R$15 por metro quadrado. De novo, assim como você argumentar com o cliente pessoalmente, na sua proposta, se ela for escrita, impressa, ela deve mostrar o valor do seu produto, deve mostrar como que você trabalha. E quando o cliente pega ali aquele papel, ele vai ver como que você é, a organização, o nível de detalhes que você deixa claro naquela proposta, que é basicamente uma espécie de um contrato, enfim. Isso aí são diferenciais que contam muito para um cliente na hora da contratação. E na hora de você estar fazendo essa proposta, tente colocar o maior nível de detalhes possível para que fique claro, para que o cliente entenda exatamente o que vai ser feito e o que não vai ser feito na contratação dos seus serviços. E preferencialmente, aí uma outra sacada para você, sempre que o cliente te procurar, que seja por e-mail, telefone, ou às vezes ele passa rápido por você e simplesmente quer saber o preço, agende com ele uma visita ou uma reunião, que seja no local da obra, no seu escritório, enfim, no local de preferência dele, para que vocês conversem pessoalmente. Nenhuma conversa por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp é tão convincente ou tão persuasiva, ou na verdade tão eficiente como uma conversa olho no olho. A conversa olho no olho é muito mais eficiente, porque ali você está vendo exatamente as reações do cliente, ele vê em você a sua postura, a sua forma de comunicação, então é muito fácil, muito mais fácil, na verdade, convencer um cliente quando você está conversando com ele pessoalmente do que com qualquer outro meio de comunicação. Claro, se não tiver alternativa, se não tiver forma de encontrar com ele pessoalmente, aí você vai conversar com ele da forma que você conseguir, telefone, WhatsApp, e-mail, enfim, da forma com as ferramentas que você tiver. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Por mais objetivo que eu tenha tentado ser, é um vídeo um pouco mais extenso, mas eu tenho certeza que essas dicas são valiosas. É muito mais do que isso, claro, eu falei no início que daria um tema aí de uma palestra de 4 horas para a gente estar abordando detalhe por detalhe, encontrar o tipo de público, como que a gente faz isso, os argumentos, as objeções, usar alguns gatilhos na hora da conversa, da argumentação, enfim, são assuntos bem extensos e
não é tão simples quanto parece. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Na descrição do vídeo eu vou deixar aqui para você 4 estratégias fundamentais para você se manter competitivo no mercado ou até mesmo se tornar competitivo no mercado. E ainda vou deixar aqui para você, se você quiser receber um modelo de uma proposta técnica, no caso um modelo das minhas propostas que eu envio para os meus clientes, deixa um comentário, manda uma mensagem aqui no privado para mim. Vou deixar meu e-mail, no telefone, se você quiser entrar em contato, pode pedir, mandando aí nos comentários, que eu mando para você com o maior prazer. Valeu? Espero que as dicas realmente tenham valido a pena, que você tenha gostado e que você aproveite e aplique isso quando você conversar com o seu cliente. E se funcionar, eu espero que você deixe um comentário falando se te ajudou, se essas dicas te ajudaram ao fechar o seu primeiro ou outros projetos que você vier a fazer. Valeu, obrigado e até a próxima.